Nós vamos conversar agora com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que participou inclusive desse encontro entre o presidente Lula e os governadores. Governador, uma boa tarde para o senhor. Obrigada por conversar com a gente. O senhor que está direto do nosso estúdio em Brasília, muito bem-vindo. Obrigado, Muriel. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham nesse momento na CNN. E foi um prazer participar dessa primeira reunião convocada pelo presidente da República para discutirmos assuntos federativos. Pois é, governador, quero começar entendendo. A gente acabou de ouvir agora o presidente Lula falando que não quer ter um relacionamento ruim com nenhum dos governadores por causa de posicionamentos políticos e que o Brasil precisa voltar à normalidade. Esse é um ponto importante, até porque sabemos que o senhor apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições no ano passado. E também logo depois desse encontro, o Fórum Nacional de Governadores divulgou uma carta. E eu vou ler esse trechinho da carta para que a gente continue repercutindo. Eu quero ouvir a sua avaliação. Um dos trechos diz o seguinte, abre aspas, o encontro de hoje ratificou o desejo de todos para que o Pacto Federativo funcione em um ambiente cooperativo e eficiente para superar os entraves econômicos e para lidar com as grandes necessidades do povo brasileiro, fecha aspas. Qual, na sua avaliação, portanto, é o saldo dessa reunião que começou por volta das 11 horas e terminou só agora, governador? Olha, Muriel, primeiro é muito positivo, nós temos que reconhecer como louvável esta posição do presidente Lula de chamar os governadores para um diálogo. Cada um de nós, eu como governador, cada um dos 27 governadores, nós temos um dever de cuidar da população brasileira que vive nos nossos estados. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem a grande responsabilidade de cuidar da nação brasileira. O respeito à democracia é muito importante, cada um tem o seu papel, cada um tem que cumprir bem esse papel, não só nós que pertencemos ao Executivo, mas cada um dos entes dos poderes, legislativo, federal, estaduais, poder judiciário, todos nós temos que procurar cumprir melhor o nosso papel e todos juntos temos que atender a população brasileira, cada um no seu estado e o presidente Lula cuidando de todo. Então, quando ele nos chama, nos coloca numa mesa, abre um diálogo, isso é positivo, é louvável. E eu disse lá e repito aqui que isso possa ser uma prática continuada e que todos nós devemos nos esforçar para construir uma agenda em prol do país, em prol da nação brasileira. Governador, e como que foi essa reunião? Foi um espaço em que todos puderam falar? Como é que foi esse processo todo dessas mais de 2 horas, na verdade, de reunião? Foram mais de 3 horas, Muriel, de reunião. Primeiro, houveram falas dos ministros ali presentes, falou Flávio Dino, falou o ministro Rui Costa, Padilha, a ministra da Saúde, falou o ministro e vice-presidente Alckmin. O presidente fez uma abertura e, na sequência, ele abriu um primeiro espaço para que os coordenadores dos consórcios de governadores, existe o consórcio do Centro-Oeste, que eu tenho a honra nesse momento de presidir. Eu falei sobre as demandas aqui comuns dos estados do Centro-Oeste, de projetos regionais. Na sequência, falou o consórcio do Nordeste, falou o consórcio da Amazônia e Sul-Sudeste, onde nós apresentamos algumas propostas. O ministro, através do ministro de Governo, Padilha, pediu que todos nós pudéssemos apresentar, a ele para que se organizasse uma agenda de projetos estruturantes, não só regionais, mas estaduais. E eu disse a eles, inclusive, Muriel, que isso é louvável, é importante, mas nós sabemos que o Brasil não tem muito dinheiro hoje para sair fazendo grandes obras importantes em todo o país, mas que poderia ser feita uma agenda que ela não depende de investimento de dinheiro público, que é uma agenda de obras, projetos e ações que depende muito mais de vontade, de marcos regulatórios, são concessões, é o licenciamento ambiental nesse país que é muito lento e que, se formos competentes para destravar essa agenda, o mercado, a iniciativa privada tem apetite para investir em centenas de projetos em todo o país. Então, a competência para se organizar esta agenda e colocá-la em marcha é fundamental e só ela pode fazer o Brasil crescer 2, 3 pontos percentuais durante os próximos anos em todas as regiões brasileiras. Governador, você discutiu alguma coisa sobre o ICMS? Olha, Muriel, esse tema é um tema muito sensível. O equilíbrio fiscal dos estados brasileiros, ele é algo extremamente importante. Eu tive a oportunidade também de dizer na reunião que a política fiscal de uma nação
né, de um Estado, ela é fundamental para você fazer investimentos. Porque no final do dia, muita gente talvez não entenda isso, né, o que é política fiscal, mas nada mais é do que você gastar menos do que você arrecada. É você gastar menos do que você ganha. Quando você faz isso, sobra dinheiro para fazer investimento. Como é que nós vamos fazer uma boa política de saúde se não tem dinheiro para investir? Como é que nós vamos melhorar verdadeiramente a educação, a infraestrutura, se falta dinheiro para investir? No meu estado, Muriel, quando eu entrei lá, eu fui um governador talvez o mais vaiado do Brasil. Fiz uma política fiscal dura, apertei o cinto para tudo quanto foi lado, terminei o ano investindo quase 20% do meu orçamento. Então, isso mostra que política fiscal correta, né, apertar as despesas, melhorar a receita, faz com que os estados, os municípios e a própria União recupere, isso é fundamental, a sua capacidade de investir para enfrentar os grandes e graves históricos problemas que vêm se arrastando ao longo do tempo nesse país. Governador, o ministro Alexandre Padilha citou alguns dos principais pontos discutidos da reunião e que chegaram a um acordo, a uma convergência pelo menos. A questão do Conselho da Federação, realmente, que vai ser uma mesa permanente, que deve passar a ser mais recorrente. Também a questão de plano de investimentos de obras comuns, que o senhor comentava há pouco. Também o Movimento Nacional de Vacinação e o Plano Nacional para a Redução das Filas no SUS. Existe algum desses pontos que o senhor não concorda ou que, na sua avaliação, deveriam ser tratados de forma diferente? Não, Muriel, todos os 4 pontos apresentados pelo governo e consensuados ali, eles são fundamentais. Nós temos que ter uma agenda de investimento, por isso que eu disse anteriormente, né? Queremos investir, mas só se investe com dinheiro ou com crédito. Então, nós precisamos ter responsabilidade fiscal. O que aconteceu ano passado aqui no nosso país foi que o Congresso Nacional patrocinou, junto com o próprio Executivo, um verdadeiro ataque ao Pacto Federativo. Por quê? Porque eles foram lá no meio de um orçamento, na metade do ano, e fizeram uma forte redução das receitas. E, ao mesmo tempo, o mesmo Congresso Nacional Executivo patrocinou um aumento da despesa, criando piso, aumentando o piso de professores, criando o piso dos enfermeiros. Ora, onde nós vamos parar? Você corta a receita e você aumenta a despesa. Isso é exatamente aquilo que não deve ser feito. Você deve fazer o contrário, diminuir despesa, aumentar a receita para sobrar dinheiro para fazer investimento. Então, essa agenda ela é convergente com todos aqueles que compreendem a importância da administração pública, a questão da vacinação importante, tudo aquilo que foi discutido e, ao final, consensuado, acredito que a grande maioria, ou se não todos os governadores, concordam e quem compreende um pouco a importância dessas agendas também concorda que elas são muito boas para o país. Muito bem, governador Mauro Mendes, obrigada pela sua participação aqui na CNN Brasil. Uma ótima tarde para o senhor também e um bom retorno para casa. Tá ótimo, muito obrigado, foi um prazer e eu espero que cada vez mais todos nós, agentes públicos, Congresso Nacional, governos estaduais, municipais e agora liderado pelo governo federal, nós possamos ter essa capacidade de dialogar, mas de fazer, de trabalhar e fazer acontecer e dar as respostas que muitos brasileiros, a grande maioria, espera do poder público, porque afinal nós pagamos por isso, pagando impostos, e é isso que nós queremos daqueles que estão administrando em todas as esferas, seja federal, estadual ou municipal. Obrigada, governador. Uma boa tarde para o senhor.